Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tem esse cara que veio do SBT, uma cara, lenda pra gente. Uma lenda. É um orgulho ter esse cara aqui, de verdade. É verdade. Ele veio não só do SBT, mas também da Rádio Massa. A Massa FM, né? Isso aí. Pedro Trucão, muito obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui participar do nosso humilde um podcast, né? Na nossa humilde residência. É, verdade. Valeu. Obrigadão. Bom, eu que agradeço. Primeiro, desculpa para você, para todo o pessoal do Torque, por conta da garganta. Tô ruim da garganta já tem quase uma semana, correndo muito, né? Então não dá tempo para dar descansada, né? Hoje é descansar, eu tô aqui, ó. Deixou de descansar para estar com a gente, né? Obrigado. Pô, um orgulho mesmo. Então, se por acaso dá umas falhadas aí, rateou no caminho, é que o radiador está com problema e a gente tem que ir só jogando água para dentro para poder melhorar. Para dar uma lubrificada, né? Mas obrigado aí pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Pedrão. Obrigado. Vai lá. Pedro. Deixa eu fazer uma coisinha aqui antes de tudo. Você agora falou assim, uma lenda. É. A lenda é brava, porque já me chamaram assim, porra, meu, uma lenda viva. Puta, quase que eu fui na garganta, na jugular do cara. Mas tudo bem, né? Ficou legal, a lenda viva tá bom. Aí, mas né? Pô, a gente veio conversando, né? E até um tempo atrás, eu trabalho numa empresa que é muito ligada ao segmento pesado, né? Eu tô muito ligado à parte de caminhoneiro e tudo. Pô, e assim, eu acompanho você há muito tempo. Muito tempo mesmo. Muito tempo, verdade. E a gente veio falando, né, sobre isso. E um tempo atrás, ele me perguntou assim, Wilson, quem que você acha que a gente podia convidar e tal? Eu falei, pô, o Pedro Trucão. Mas acho que vai ser difícil, né? Tá, verdade. Pô, daí um mês atrás, mais ou menos, 20 dias, ele falou assim pra mim, ele aceitou. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, sério. Eu falei, puta, que legal. Então, assim, por isso que eu falei isso, tá? Foi entendi, com todo carinho, né? É, porque realmente a gente assistia, né? Sim, muito tempo. Muito tempo, né? Eu fico muito feliz que hoje que eu digo nos últimos 10 anos, ou 8 anos, eu tenho encontrado muita gente que hoje é do meio, ou é um motorista, ou é um transportador, é um engenheiro, ou é um técnico, no meio automobilístico. Não importa qual é o segmento, mas no meio. Que é da época quando eu comecei a fazer os primeiros programas de televisão, entre 91 e 96, e até hoje, né? Não parou. Então tem muita gente que era garoto na época, até criança, e depois adolescente, e hoje está no meio, e quando me encontra, é a maior alegria, né? Então, eu fico feliz em saber que um pouquinho lá no fundo, alguns desses profissionais têm a ver com o trabalho que viu lá atrás. Sim, fico feliz. E eu vou te falar, meu trabalho é muito em frota, né? Visito muita frota, rodo o Brasil todo. E assim, muitas das vezes, pô, a gente passa às vezes num posto lá da rede. Eu falo, pô, lembra do programa? É um negócio muito ligado a isso lá de trás, né? E você lembra uma coisa? Liga a rede. Você falou a rede é a rede de postos. Isso. Que é da Petrobras. Isso. Deixa eu ver. Hoje eu tenho um programa na estrada que tem 18 anos que desligou. Já tem 18 anos que eu não faço mais nada com Petrobras, né? Mas o nome Siga Bem, caminhoneiro, marcou, mas ele marcou em cima de mim. Então eu passo na rua assim, Siga Bem, Siga Bem. Nem chama de Trucão, chama de Siga Bem. Porque pegou o projeto Siga Bem, já se acabou há muito tempo, a rede Siga Bem diminuiu e voltou, mas não tem nada a ver com o que era, mas o nome ficou. E você vê quando o trabalho é bem feito, quando ele perdura, né? Justamente. Ele fica. Cria e assim, né? Muda a geração e assim, a gente... Eu tava na pré-adolescência. Imagina. Né? E... 10, 12, 11 anos mais ou menos de idade. Exato. Entre 10 e 14. E eu fiquei acompanhando todo esse tempo, porque eu sempre gostei de caminhão, sempre gostei do universo. Meio. Tinha um tio que era caminhoneiro. Então, assim, pra mim era um negócio muito legal. E aí, quando você vai trabalhar e tá nesse meio, é um negócio, sim, é uma referência, né? Você saber que teve alguém que foi lá, abriu as portas para um trabalho, porque é um trabalho, assim, acho que antes de você, era muito marginalizado. Né? Era mais difícil, né? Eu entrei no meio, não sei se vocês vão perguntar isso ainda, mas lá vão entrando aqui. É uma conversa, né? Eu entrei no meio, porque quando eu estava na minha adolescência, eu desde criança eu gosto muito de caminhão, desde criança, como vocês também,
desde moleque. E aí, a minha vontade era ser motorista, ser alguma coisa ligada ao meio, como acho que vocês também. E só que chegou um momento que eu percebi que eu estava indo já para a escola, fiquei 4 anos sem estudar nada, mas depois, aos 14 anos, eu conheci para um colégio, bom, enfim. Quando eu fui para a faculdade, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, porque até lá eu já conhecia bem o meio. Mostrar para a sociedade o quanto é importante o transporte, a sociedade não tem nem ideia do que é isso. Não tem ideia de quão é importante o motorista, quanto é importante o transporte, não importa se é ETS, o transporte. Porque a hora que você perguntava, eu fazia isso já na época, isso nos anos 60 e qualquer coisa, 68. Pergunta para uma pessoa, você sabe como é que essa xícara chegou até a sua mão? Ah, ela veio até aqui porque alguém trouxe. Mas você tem ideia como é que chegou até lá essa pessoa e que tem essa pessoa a ver com a economia e com o seu bem-estar? Nada, não tem nada. Importante que está aqui. Quer dizer, não dá bola. Nunca deu. Sim. E até hoje não é tão diferente. Mudou um pouco, claro. Então isso me fez a pensar, eu não vou ser um motorista, eu não vou ser um transportador, mas vou ser um jornalista para poder comunicar isso. Me formei em jornalismo em 80 e 81 para falar sobre isso. E de lá para cá eu nunca mais parei. Então eu faço um trabalho jornalístico direto para o transporte, não importa qual modal, e o agro, que é muito forte no meio. Sim. Então eu vivo isso, na verdade, como você também vive. Sim. É a mesma coisa. Sim, e é um negócio assim, o que você falou é uma verdade. A pessoa, ela sabe o quanto custa a xícara, ela aqui. Mas ela não sabe o quanto custou para ela sair de onde ela foi feita e chegar até aqui. Chegar até aqui, né? E fora os riscos que envolvem, né, esse transporte. E o seu programa, eu lembro que, né, fala muito sobre isso, os riscos, como é a vida do caminhoneiro, para ele chegar ali e você tá tomando sua água tranquilamente na sua casa, seu café, né? Tanto que a filosofia minha como jornalista é bem essa. Mostrar qual é a importância do transporte para duas coisas: o bem-estar das pessoas e a economia de uma nação. Essa é a filosofia. Então essa filosofia eu trago, passo para a turma que trabalha, que a gente tem uma equipe hoje, todo mundo pensa da mesma maneira, e todo o trabalho que é feito hoje, em cima de rádio, televisão, de cunho jornalístico, a gente tem que buscar sempre, eu vou falar do buraco na cidade, por exemplo. Não, o meu foco não é o buraco. O foco é o cara que passa com o veículo naquele buraco e se arrebenta porque tem um buraco. Sim. Então o foco nosso é o transporte, porque o buraco todo mundo fala, de saúde todo mundo fala. Agora, do transporte, aqui quase ninguém fala. Verdade. A gente inverte isso. Exato. E assim, o buraco, ele independente, né, eu sei que é um exemplo que você usou, mas assim, o buraco, ele tá ali. Né? E a gente sabe os problemas que são para tampar aquele buraco. Então a gente tem que falar das pessoas que vão continuar passando... Né? E vão continuar tendo problema com o seu... Fora isso, a questão da segurança também, né? Com certeza. A gente tem... Você pode ter vários acidentes, né? Não, sim, mas eu tô falando de segurança da violência mesmo. Sim. De roubo e tal. A gente tem algumas peças de caminhão que são muito caras. E a gente sabe, o pessoal para o caminhão para descansar no posto. Quando ele vai ver... Cadê? Cadê? O servo foi embora. Exatamente. O módulo eletrônico foi embora. Alguém roubou. Isso faz parte do hoje. E tá no custo. Tá no custo, né? Isso aí é tudo custo que a gente tá pagando. Né? E as pessoas não sentem isso, porque assim, se não tem você para levar essas informações, ficou mais caro. Mas mais caro por quê? Tudo tem, né? Tudo tem seu porquê, né? Principalmente questão de frete, né? Ainda mais agora, né? Bom, agora eu digo assim, mais agora, mas como eu vivo isso há 40 anos, eu já passei por isso que a gente está vendo agora umas 3, 4 vezes, né? Situação de frete muito ruim e custo muito alto. Não é a primeira vez. É que cada momento político é um. Mas o problema é o mesmo. Aí se resolve para aquilo, passou aquilo, aquela onda foi e veio outra. E isso vai indo, a mesma coisa, né? Hoje nós temos aqui duas coisas que não fecham. É o combustível muito caro e o frete que não acompanha. O frete não acompanha porque quem tem que pagar o frete acha que não ganha o suficiente para pagar o frete. Só que quem paga é um absurdo de caro. Sim. Né? Mas isso não é novo. Isso já aconteceu, que eu me lembro, em 83, 87, 99, várias vezes. Então, não é tão diferente. Cada momento é um momento.
Sim. E a gente vê, isso se reflete na manutenção dos caminhões também. Justamente. Porque o pessoal precisa economizar, então antes aquela peça que ele trocava, hoje ele repara. Uhum. Né? E isso você diminui a qualidade do produto e você aumenta a insegurança do veículo. Né? Também. Mas tem uma coisa aí, Wilson, que é o seguinte: o reparar peças não é coisa nova. Sim. Se você pegar as montadoras de peças, elas têm as peças remanufaturadas. Exato. E por que eu acompanhei bem o começo da remanufaturada? Por que começou a remanufaturar há 20 anos atrás? Pelo mesmo motivo. Por quê? Começou a ficar cara demais a peça. Então, pô, para que eu vou perder uma peça dessa toda se eu posso recuperar? Né? Reciclo, inclusive, vou botar um preço mais baixo e a peça vai sair com quase a mesma garantia. Exato. Então, você faz muito isso. E é economia desde lá de trás. Sim, aí a gente tem os dois mercados, né? 3, na verdade. Tem o mercado da indústria mesmo, que produz a peça, que faz a remanufatura. Tem o mercado dos reparadores sérios. Sério? E tem os caras que... Aí é que tá, né? Que Aí você tem o paralelão. Exato. Aí tem o, como é que eu digo? O piratão. E aí vale pra tudo, né? Aí vale pra tudo. Eu já na estrada já encontrei gente vendendo pastilha de freio e até lona de freio com a marca conhecidíssima. Falei, caraca, uma hora que eu vi aqui, eu falei assim... Aí o cara falou, não, e é baratinho, cara. Enquanto o cara vende uma frase lá não sei quanto, lá na loja X, por 200, aqui o cara colocado dá 80. Vai tem. A hora que você vai pegar, pirataço mesmo. Isso então aí. isso tem. Sim. E não é novo também. Nada Sim, novo. Não é novo, Nada novo. mas é que assim, conforme os ciclos vão se passando, na hora que a gente tá nessa fase que a gente tá agora, que tá tudo muito caro, isso aí vem... Mais do que nunca. Né? Aí depois ele vai caindo, porque as coisas vão se ajeitando. E aí quando vem, é isso aí. Agora, vou dizer que agora é o momento bom para as piratas, ou para os piratas. É um momento bom. Todo mundo sem dinheiro no bolso. É isso aí. E não tem muita escapatória, né? Não tem... milagre não existe, cara. Aí eu vejo o seguinte, o próprio motorista autônomo, que está sofrendo pra caramba hoje, ele, quando ele tem dinheiro sobrando no bolso, não sobrando, que nunca sobra para o autônomo hoje, antigamente sobrava. Eu dou uma palestra de evolução, e essa palestra de evolução eu saio do tropeiro, vou até o caminhão do futuro. Então a gente passa por tudo isso, né? Como é que era o transporte, como é que mudou, o autônomo quanto tempo ficou, como a principal matriz foi mudando, mas enfim, e como é que está hoje. E o caminhoneiro autônomo, quando ele tem um pouco de dinheiro no bolso, ele é um dos caras também que se preocupa muito com peça boa. Ele quer ter coisa boa no caminhão. Sim. Eu lembro várias fases que o cara fala assim, não, só vou buscar coisa ruim, ou quase isso, quando eu estou sem dinheiro, eu preciso continuar rodando. Se não, eu não vou não, eu ponho coisa boa. Lógico. Eu exijo. Mas o momento agora agora favorável para os piratas. O momento agora é complicado. A questão, na frota, o frotista ele olha custo-benefício. Né? Ele mede, ele faz as medições de quilometragem, etc. O autônomo, ele mede aquilo que é para ele, né? É ele que está sentado ali dirigindo o caminhão. É o momento que ele está ali. Ele não tem uma planilha como já teve alguns autônomos antes. Hoje o caminhoneiro autônomo, uma boa parte, não vou generalizar. Sim. Ele não tem mais uma planilha legal. Ele calcula mais ou menos, olha, eu preciso ganhar tantos reais por quilômetro. É mais ou menos isso. Só que ele esquece de envolver muita coisa no custo dele. Sim. E uma coisa que ninguém nunca coloca é o custo, quando se trata de custo público. Sabe quanto custa um IPVA por dia? Se você pegar o valor de IPVA num ano, divide por 365 dias. Você vai ver quanto te custa por dia. Isso. Nunca coloca isso. E assim, desgaste caminhão, a peça que você falou agora há pouco. Então não coloca isso, coloca assim. Tomara que não fure um pneu. É verdade. E aí é que está o erro, assim, né? Vamos dizer, a dificuldade que ele enfrenta. Porque ele não tem muita noção do custo, né? Ele não tem um custo médio na cabeça dele, assim, eu preciso ganhar a partir disso, porque daqui para baixo é custo. Né? Justamente. Ele vai gastando conforme vai aparecendo as dificuldades. Eu tenho um aplicativo, e dentro do aplicativo a gente tem uma calculadora de quilômetro rodado. E essa calculadora ela é muito em cima do preço, valor mínimo, com tudo envolvido ali dentro, custo geral, até o IPVA, como eu falei, tudo lá dentro, que quando você faz o cálculo em cima do caminhão que você roda, quantos vezes tem o caminhão, qual é o quilômetro que você vai rodar, tipo de carga que você pega. Então, esses são os dados principais. Clicou ali, vai dar um custo mínimo. Então, vai fazer uma viagem aqui para o Rio, com um caminhão 5 eixos, uma carretinha, um conjuntinho,
e vai custar para ele ali, no custo mínimo, R$3.200. Colocando aqui um valor aproximado, Sim. mínimo. Geralmente o mercado ele paga 1.800, 2.200, quer dizer, já abaixo do mínimo. Do mínimo. Aí o cara não vai. Ele paga só de combustível hoje 1.600. Sim. Então não vai. Então ele vai lá. Então tem, eu digo tem porque tem muita gente que tem hoje. Então tem formas hoje de você calcular sem ter que ficar com aquela baita planilha, não esquecer de nada. Hoje tem. Só que o pessoal aciona muito pouco. Sim, porque aí a gente entra num outro problema, desculpa. Não, imagina, eu ia perguntar pra ele se esse app é dele. É meu. E até pra gente divulgar aqui, pra galera entrar né, na Google Play e baixar, né? O pessoal caminhoneiro, o pessoal frotista. serve pra Android Aplicativo, também? tá, Android, iOS, tudo. Entra lá Trucão. e baixar. Calculadora, frete, trucão, só isso. Aí, ó. Ou pé na estrada, chega no mesmo local. Depois você marca no... Com certeza, com certeza. Fica a dica aí, galera. Tá É bom? uma boa. O que eu ia falar assim, que aí a gente cai num outro problema da questão da educação, né? Porque o pessoal não tem a cultura de se informar dessas coisas. Não. Né? Isso até nós em casa, assim, a cultura do brasileiro é ir, vai levando. Vamos tocar a vida. Né? Vai levando. E esse é um problema, né? Por isso que se endivida, por isso você fica sem dinheiro, por isso você tem os problemas, né? É. E o caminhoneiro tem muito disso. Né? Muito. O autônomo mais do que nunca, né? O motorista de empresa também tem. Muito. Tanto é que tem empresas que eles chamam a família para reuniões uma vez por ano, 2 vezes por ano, para a família aprender como é que controla um cartão de crédito. Inclusive para não ter um monte de cartão de crédito, né? Porque o cara vai trabalhando. Sim. E ele sabe que tem um monte de conta para pagar. E se em casa tem um monte de cartão de crédito e vai gastando mais, o cara vai ter que se lascar mais. Sim. E o dinheiro dele nunca dá. E aí tem que chamar a família para conversar mesmo. Então tem muito disso. Que o cara aí, tô tocando. Tá dando para ir ligar para casa e olha, não tem mais isso. Dinheiro deu? Não deu. Tem algum que dá joga para frente? Tem. Dá para jogar o custo da Casa das Bahia para frente? Dá. Então joga. É mais ou menos assim. Só que não pode ser assim. Não pode ser assim, né? E aí, esse é o problema, já que já não atinge só o nosso mercado, é geral. A gente vê muitas oficinas também. Justamente. Oficinas, principalmente as de beira de estrada, né? As que são menores. Não estou falando das grandonas, mas aquelas pequenininhas que prestam socorro, ou o cara que só tem o caminhão de socorro lá para atender o caminhoneiro. Esses caras também vivem apertado com... Não, acorda puxando no pescoço, se der uma bobeada, vai mesmo. E é verdade, por quê? Porque a situação tá difícil. E o meio do transporte, apesar que ele não parou, ele até cresceu, até que legal, e a tendência é crescer mais, só que ele tem essa parte, um percentual que está sofrendo pra caramba, mas muitas vezes por conta de fazer contas mesmo. Sim. Não faz a conta de acordo e aí acaba prestando um serviço mais barato que o mercado seria, dentro do mercado, e ele não percebe que a curto espaço de tempo ele vai se enforcar. Sim. E, bom, vamos falar do seu programa. Né? Hoje ele continua voltado mais para o transporte, né? E diversificado. Você costuma falar muito sobre a vida do caminhoneiro. Tem alguma história assim bacana, interessante que aconteceu com você gravando? Sempre tem, cara. São tantas histórias, porque a gente tem muitas viagens, né? Sim. Nesse tempo todo tem muitas viagens aqui no Brasil, fora do Brasil. Então a gente tem muita coisa. Lembrar algumas? Eu vou pegar, por exemplo, tem uma viagem que eu fiz daqui pro Chile. E eu digo isso porque esses dias tem muita gente parada lá no Chile hoje. Inclusive hoje vai até segunda e terça-feira, por conta de nevasca, né? E como eu tenho programa de rádio, o pessoal manda para mim muito ao vivo. Quem tiver a oportunidade de pegar o programa domingo agora, na televisão, tem uma matéria que eu estou falando sobre isso. E eu vivi isso. E como é que foi? Porque o Chile, assim, quando você vai para lá, você vai passar pelos Andes, caminhão, desce, aqueles caracóis, coisa linda, maravilhosa, quando o tempo tá bom. Né? Eu já fui das duas formas. Quando o tempo bom é lindo, você fotografar, é maravilhoso. Agora, quando você entra e é inverno, e se você dá o azar do pessoal da fronteira te liberar, porque está dizendo que não tem problema nenhum, você vai, e de repente vem uma nevasca, como aconteceu agora, te pega no meio do caminho. E aí, quando te pega no meio do caminho, você não consegue andar, porque a nevasca é forte, a neve sobe muito rápido, e debaixo da neve, onde é piso, asfalto, vira um gelo, uma camadinha de gelo. Então, o veículo, você está na neve, não percebe, mas você está, na verdade, passando em cima de gelo. Então, o bicho
ele derrapa muito. Ele não traciona direito. Não traciona, porque não dá aderência. Sim. Então, em muitos casos, quando você está sabendo que vai ter a nevasca, você já bota, o pessoal faz muito isso, já bota a corrente, que é para segurar mesmo. Agora, quando você não está sabendo, você não botou. Aí você não tem mais tempo de fazer isso. Aí você fica parado, preso. E o que aconteceu agora foi o que aconteceu outra vez. Você fica preso, você deixa o motor ligado do caminhão, no caso, para poder ter um aquecimento, Sim. e você segura aquilo 1 hora, 2 horas, 3 horas já começa a dar problema. Porque o teu combustível vai baixando, você não tem como repor, Sim. e se aquilo parar, a temperatura lá fora tá -4, -6, -8. Se para o aquecimento dentro do veículo, em 2 horas você congelou. Sim. Aí você fica dependendo ou do exército, ou da polícia, ou chilena, ou argentina para te resgatar. E tem que levar para o alojamento, E foi. E o caminhão fica lá. E o caminhão fica lá. Tem um pessoal que está agora lá, inclusive depois se der, eu mostro para vocês aqui algumas imagens que mandaram. Tem local que até anteontem, hoje eu nem sei, porque ninguém mandou imagem, ou não tiveram condições de mandar imagem, ou já acabou, ou então os caras não tem nem como mandar imagem. Que a neve deve, se tiver do jeito que estava com a nevasca até ontem, que eu vi, deve ter uns 3 metros já de alto. Aquilo encobre caminhão. Caramba. E aí o cara fica ali preso. Não tem. Você imagina. Então nós vivemos isso assim. Eu nunca tinha passado por aquilo. Aí de repente eu assim, e agora, né? Bom, e agora, seja o que Deus quiser. Aí aparece, geralmente, porque como é uma rota muito forte de transportes, há uma preocupação muito grande das autoridades em não permitir que o pessoal morra ali. Sim. Não permitir que a coisa fique parada ali. Sim. Carga até pode, mas as pessoas não podem. Então eles têm já toda uma estrutura, isso aí, para resgatar o pessoal. Preparada para poder retirar a galera. E alojamentos, né? Para deixar o pessoal. Eu estou aqui com um caminhoneiro do sul que chama Cabalherda. E ele que mandou esse recado, que eu tenho conversando. Ele está desesperado, que ele não aguenta mais ficar confinado. Não adianta, mas a minha pressão sobe, Trucano, o que eu faço? Fala, você tem para onde ir? Não. Você tem que ir para a rua, você vai morrer de congelado. Então fica aí dentro, meu. Lógico. Relaxa, você tem mais aqui relaxar. Lógico. Isso é um dos casos que aconteceu de trolhentos que tem. Tem cada coisa, cara. Nossa Senhora. Esse meio é muito bonito. É legal depois, né? Legal depois. Agora tem coisa legal. Tem coisa, por exemplo, eu estava uma vez fazendo uma matéria na Bahia, aí eu parei na estrada, isso foi no começo. Eu parei na estrada que eu vi lá um pessoal, uma senhora, vendendo papagaio e passarinhos. Falei, pô, isso é proibido, né? Essa mulher, daqui a pouco passa alguém do Ibama que vai prender a mulher na primeira. Aí eu parei, como estava na estrada, tudo que é beira de estrada a gente grava. Sim. Parei para gravar, vendia pimentas também e tal. Aí eu parei e tal, olhei e falei assim, senhora, não é melhor vender só a pimenta que vender os passarinhos? Porque a senhora está correndo um risco. Sim. A senhora está cometendo uma infração. E a senhora pode ser presa por isso. Eu falei, não me importo. Falei, por que não importa? Sabe quanto custa um vidrinho de pimenta? Na época, era real, já era real. Já era assim. R$1. Sabe quanto custa um passarinho? R$15. E sabe o que eu mais vendo? O passarinho. Caraca. Agora, vou te falar outra coisa. Isso era Senhor Bonfim, na Bahia. Lá na estrada de Olhava tinha uma montanha bem um pouco distante, uns 4 quilômetros longe. Tá vendo aquela montanha lá? Tem 4 filhos trabalhando lá. Eles estão quebrando, tá vendo aqui no chão? Aí no chão tinha um punhadinho de paralelepípedos, pedra cortada. E ela falou para mim, tá vendo isso aqui? Eles estão lá agora, trabalhando, quebrando essas pedras no joelho, em cima da perna. Eles ficam lá o dia inteiro para ganhar R$1,50. Equivalente. Eu vendo um passarinho, eu dou descanso para eles 1 semana. Olha só. Aí, meu amigo, o que eu vou fazer? É. Nem filmei a mulher, comprei as pimentas dela lá, dei 15 para ela, fui embora, chorei com ela e pronto. É. Falei, cara, tem muita coisa que as pessoas não têm ideia que como é a estrada. É verdade. É verdade. E é muito disso aí, né? É, muito. Muito. Às vezes a gente vê algumas situações assim que você fica impressionado. Você fala assim, pô, essas coisas não pode acontecer, né? Eu, há um tempo atrás, eu fui um pouco... 2018. Eu fui para Imperatriz, Maranhão. E aí eu saí de Imperatriz e fui para Teresina, no Piauí. Pô, e aquelas estradinhas. É bravo, hein? E você vê
onde as pessoas moram ali, cara, aquelas casas bem arcaicas. Porque a gente tem favela aqui, a gente sabe que é pobreza. Mas você não tem noção da miséria, né? Você vê pobreza. Mas miséria é miséria. É miséria, miséria. A pessoa mora numa casinha péssima que não tem nada e não tem para quem pegar alguma coisa. O cara tá na favela, que ele sai na avenida, ele vai vender um doce, vai pedir um dinheiro e consegue levantar alguma coisa. Lá não tem. Não tem. Você vê as crianças brincando literalmente na merda ali. Não tem o que fazer. Cara, é um negócio... É difícil. Eu fui passando de carro assim, eu olhava aquilo e falei, puta... Sabe um choque de realidade? Você fala, pô, isso aqui não é possível que ainda acontece no nosso país, né? Tem bastante. Tem bastante. Tem muito. Tem bastante. É um negócio que é meio... Que só estando na estrada... Pra ver. Pra você ver. Porque não chega. A estrada é uma coisa muito legal. Ela te dá a oportunidade de ver muitas coisas que você parado no seu local, você não queria ver. Sim. Tanto coisas ruins como coisas muito boas. Sim. Lugares bonitos, maravilhosos, gente diferente. E vai ver também a situação difícil. Exato. É igual você falou, tem lugares lindos, né? Tem estrada, pô, tem um monte de estrada aqui que deveria ser... ponto turístico, né? A pessoa ir lá fazer aquela rota igual tem nos Estados Unidos, faça essa rota, não para você chegar em algum lugar, é só para fazer a rota mesmo. Admirar o que tem ao longo do caminho. Né? Exato. Tem, eu já vi muito isso. Dentro do programa, a gente tem um espaço que a gente chama assim de... Como é que eu chamo hoje? Ainda assim, lugares lindos no trecho, né? Então, para admirar. Não para você, olha, vai lá, para, fica olhando, que essa pessoa não tem tempo de fazer isso. Sim. Mas se passar, admire. Exato. Não passa batido. Tem lugar que merece ser visto. Exato. E tem bastante. Eu não sei se chegou a você, se você viu, eu vi algumas coisa de WhatsApp, né, que manda, né? O pessoal fazendo saque em caminhão na Argentina. Tem, vi. Eu vi, não, lá tá bem. Mas isso aí repetindo o que já acontece aqui. Sim, ele só aqui já acontecia, né? Já acontecia. O pessoal tá passando lá, eles estão... Pegaram mesmo Mas na Argentina também já aconteceu. É que agora ficou mais claro, né? Mas na Argentina de 2000 porque a Argentina começou a entrar num buraco em 2001. Eu até fui para a Argentina em 2001, quando uma montadora, acho que era a Scania, que levou a gente, para ver a situação da Argentina, que era um grande mercado que eles tinham. E aquele ano, 2001 para 2002, em 12 meses tinham vendido um caminhão. Uma montadora vendeu um caminhão. Quer dizer, estava ruim o negócio. E uns 4, 5 anos depois, já apareceu isso. Saques de caminhões brasileiros, né, no caso, brasileiros, que estavam indo para lá para descarregar. O pessoal saqueava. É uma coisa que tem aqui hoje em São Paulo, que já existiu. O pessoal tomba o caminhão, né? O pessoal na hora. Aproveita alguma curva ali, põe o negócio, o caminhão tomba e ele já aproveita para saquear. Né? E para a turma isso não é crime, isso é normal. Ah, tem seguro. Só que o seguro paga. Alguém paga. Sim. Não tem como. Exato. Por isso que é crime. É essa conta que o pessoal não faz, né? Que é o que a gente tá falando de cultura, que é cultural. Você fala assim, o seguro paga, mas quem paga o seguro? A empresa. E quem paga a empresa? Você que tá comprando seu produto, filho. É claro. Tá tudo embutido. Tudo embutido aqui, não tem como não estar embutido. Exato, assim, não tem nada que é grátis. No final, tudo fica mais caro o produto. Não exatamente. Alguém fala, por que o preço dessa caneca aqui é 12, que na realidade o seu João faz uma caneca de barro quase igual e custa 2. E aqui custa 12. Bom, acabamento, mas aí vem o todo. Vem impostos, vem não sei o que, seguro, blá, 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 e aí vai. Exato, e aí o pessoal tem a mania de demonizar a categoria. Já tá reclamando do frete de novo. Que tem essa daí. Sempre tá, o frete tá sempre ruim, é sempre assim. Verdade. Né? É que aquilo, para quem paga um frete é muito caro. Eu conheço muito produtor agrícola. Eles acham um absurdo o frete no Brasil. Se você pegar o frete do Brasil rodoviário comparado com outros países que produzem forte, como o Brasil, é caro mesmo. O nosso frete é muito caro. Agora, se você pega o frete e pergunta para o cara que recebe o frete o que ele acha, é totalmente o inverso. Sim. Porque ele gasta um dinheirão para poder ter aquele frete, só que o retorno não existe. Né? Por conta de políticas públicas e assim vai. Igual o pessoal de empresa de ônibus. De transporte de ônibus também. A passagem é cara, mas o custo que você tem para manter a empresa, é tanto. Então ela não é cara, ela é barata. Alguém tem que subsidiar isso. Aí o governo vai subsidiar. Só que subsidia com o dinheiro do nosso imposto. Você está pagando também. Tem uma coisa no Brasil que se chama rodovias concessionadas.
Eu, quando começou a concessionar a rodovia, falei, putz, agora vem mais essa para ter dinheiro da gente. Só que as rodovias eram muito ruins, sempre foram. Desde quando eu rodo, as rodovias sempre ruins. Eu mesmo já perdi carro, já perdi pneu, já perdi radiador, já perdi kart. Roda, tudo. Rodando por aí afora. Por quê? E outra, cada vez que você se envolve num acidente desse, você fica Deus dará, ninguém vai te dar socorro, coisa nenhuma. Então você se lasca. Aí veio a concessão. Falei, putz, mais um imposto, mais. A hora que você começa a sentir o que você paga e o que você recebe de retorno, meu, que nem agora, eu estava viajando agora, essa semana agora, Fernão Dias. E tinha lá o... Não, Fernão Dias não, falei besteira. Estava aqui na Autobahn, lá na frente. E aí, de repente tá pegando fogo, mas quando o fogo começou, já pintou um carro, pipa, da concessionária para pagar o fogo. Isso faz parte de serviço. Sim. Aí, 2 semanas antes, eu estava vindo aqui da região do sul de Minas, e aqui no sul de Minas eu vi que tinha uma barreira que tinha caído, já tinha algum tempo, e estava lá. Uma barreira, caiu e ficou. A rodovia aqui é concessionada, lá é uma rodovia pública. A rodovia fosse concessionada, por contrato, eles tinham que tirar aquela barreira em 12 horas no máximo. Né? Como é que é o caso? Não pode deixar pegar fogo. Sim. Então, a rodovia concessionada, você paga, mas você tem retorno rápido, você não quebra menos, sua manutenção é muito menor, enfim. É uma Seu outra risco coisa. é menor. Quando eu tinha um cliente que veio era a primeira vez que ele estava vindo para São Paulo, né? Eu fui levar ele na planta de uma fábrica, de uma outra empresa que eu trabalhava, em Limeira. Ele nunca tinha pego a Bandeirantes. Não tinha ideia. Quando eu entrei na Bandeirantes, ele falou, cara, isso aqui existe mesmo? Falei, E você vê, é uma pista... Normal. Pro paulista é normal, né? É. Mas para quem é de fora que só passa naquelas BR... ISPs, ISP não. Quem fora ou é BR ou é as estaduais. MA, PE, tá isso. Aí ele pega lá as vicinais, né? Ele fala, pô, aquilo lá... É outra coisa. É outro mundo. É outro mundo. Só que é caro. É caro, a gente paga, né? Mas... E perguntaram, por que não é mais barato? Tem. Se você pegar concessionárias hoje, tem algumas rodovias que é mais barato. Sim. Por conta de contrato. Exato. Só que essas rodovias que hoje é um pouco mais barato, o pedágio, preste atenção na rodovia. Ela não tem o mesmo serviço. Exato. A pavimento não é tão bom, geralmente é péssimo, não tem sinalização, o serviço de emergência e socorro demora muito mais. Então é uma coisa... Não tem como fugir disso. Tá diretamente ligado, né? Mas assim, é gostoso, né? Quando você pega uma rodovia... Você vai assim... Como diz um amigo meu, suave na nave. E vai embora. Tapetão, né? Você pega a Washington Luiz lá, que é um retão, só subidinha. Finalzinho da tarde dá até sono ali. Se bobear, dorme. Verdade. Você vai embora ali, mano. É uma delícia. E é mesmo, é bem por aí mesmo. A gente falou disso. Agora, assim, o que você quer falar? Não, eu queria... Eu já ia te interromper de novo. Imagine. Eu queria que ele falasse um pouco também da evolução, né, que tem dos caminhões e ônibus, que agora estão chegando os elétricos, né? E aí é uma baita de uma novidade, né, para esse mercado. E como que você vê essa evolução? Boa pergunta. Como eu falei para vocês no começo, eu dou palestra de evolução, né? Evolução do transporte terrestre, principalmente. Então, a evolução ela vem lá desde dos portugueses quando chegaram aqui, vai indo, passa pelo tropeiro, que o tropeiro foi o que mais durou aqui no Brasil, na América do Sul, em tropas mesmo, foi mais de 250 anos transportando assim. Por isso que tem muitos caminhos hoje. Se você perceber, tem muitas cidades hoje que elas surgiram porque elas eram uma parada de tropeiro. Algumas até o nome, né? Se você pegar Pouso Alegre, você pega Pouso Alto, enfim. Aí você vai ver que tem muitos, eram paradas de tropeiros. E a parada de tropeiro nada mais é que virou um local de parada, que virou uma vila, que virou uma cidade. Então você vai pegar muitas cidades mineiras, muitas cidades paulistas, do sul, praticamente todo o Brasil, Nordeste. Você vai ver que tem, a cada 25 km mais ou menos de uma via, que hoje virou uma rodovia, é uma cidade, Sim. que era uma parada de tropeiro. Bom, por quê? Porque durou muito tempo, 250 anos é tempo pra caramba. Começou a mudar quando? Começou a mudar quando as carroças começaram, as tropas começaram a dar espaço para a carroça, mas era muito complicado ainda por causa das próprias picadas, né? Não dá para botar uma carroça, que era difícil, mas com o tempo foi abrindo umas picadas, virando meio uma via. E veio o trem, quase na mesma época, 1800 e pouco. O trem veio, só que o trem era muito demorado por conta
das ferrovias, que a maior parte no Brasil, ou ela acompanhava os rios, por conta de você não ter muita mão de obra, para ter obra de arte, né? Ou você tinha que cortar alguns pontos, só que era muito difícil, muito caro. Então você fazia meandros. Então uma viagem que era para durar um dia, o vai e vem, leva 6. Numa carroça é a mesma coisa, então você vai de carroça. Que é mais barato. É mais barato. Então a carroça teve até muito mais força do que o próprio trem numa fase, né? O trem virou muito bom depois, mas mais para passageiro até, aqui no Brasil. E lá fora também não foi diferente. Só que aí em 1902, 3, 5, aqui no Brasil começaram a chegar os primeiros caminhões para trabalhar da cidade. Mas só que aí da cidade eles começaram também a ganhar espaço. Tanto é que eu tenho um relato de alguém no Rio de Janeiro que fala assim, mas isso nunca vai poder sair daqui dentro da cidade, porque não tem como se deslocar, né? O deslocamento era picada, né? Só que começaram a abrir as rodovias. E aí veio. Então vieram os primeiros caminhões. E as rodovias seguindo os caminhos, né? Para quase todas. Quase todas hoje. Você pegar a malha viária, a maior parte era ex-rota de tropeiro. Que você vê até a quantidade de curvas que ela tem, né? Porque ela vai acompanhando. As antigas, as antigas. Você pega as estradinhas mais velhas, quando você vê muita curvinha, porque era um caminho. Era um caminho. Você pega a Dutra, era um caminho. A Anhanguera era um caminho. Fernão Dias era um caminho. Essas não mudaram quase o traçado. Aí você pega as mais modernas, já é mais reto, né? Sim, já foi preparado para isso. Mas aí você falou de evolução de veículos. Os primeiros caminhões que chegaram aqui no Brasil, como começaram a produzir, espalhar para o mundo inteiro, eles tinham de 25 a 35 cavalos de potência, que era o tropeiro, né? Era o burro. Eu até brincava, né? Pô, quantas pegavam uma tropa que tinha, sei lá, 11 mulas, né? Pô, essa carga hoje está sendo levada por uma tropa. Quantos cavalos de potência tem aqui? Aí era torque e velocidade. Sim. Aí o que era? Ah, bom, aqui tem... Não, faz a conta. Quantos cavalos tem? Ah, cada cavalo tem 4x4. É 4x4 porque o bicho puxa. Então tem um cavalo, 2, 3. Faz a conta, é mais ou menos isso. Então você tem 35 cavalos, é isso. É equivalente a isso. E depois veio a puxada de boi. Aí mudou um pouco. O cavalo era o cavalo de força mais para velocidade e o boi para tração. Puxava mais carga, né? Menos boi, mais carga, mais torque, subida. Isso é por conta do boi parrudo. O cavalo era para correr mais, para ser mais rápido. Sim. Aí vieram os primeiros caminhõezinhos com esses motores que eu falei de 35 cavalos de potência, que era uma evolução da carroça. Se você pegar todo o veículo de carga e de passageiro, automotor, eles são todos derivados das diligências, de carrocinhas, e aí vai. E aí isso foi crescendo muito rápido, muito rápido. Se você pegar de 1902 a 1912, são 10 anos. Pô, se você pega a evolução do veículo automotor, já é uma loucura. E já tinha veículo na época, os primeiros testes também com elétrico. Sim. Já existia uma porção de testes assim. É que o petróleo era mais barato, então vai ficar em cima do petróleo, que ainda era gasolina. E aí isso foi crescendo. Você pegar de 1902 a 1942, são 40 anos. Meu, você vê a evolução, é muito forte, é muito. E aquilo veio. Alguém fala, pô, os caminhões de hoje, né? Eletrônicos, hoje nós estamos com os caminhões conectados, cambal. Cara, tudo bem, faz parte, está até mais rápido um pouco, mas não tanto quanto o que vem lá atrás. Se você comparar o tipo de tecnologia para cada fase, para cada época, né? Sim, sim. Eu fiz uma matéria agora da Scania, de 65 anos de Scania no Brasil, e eu dei uma puxada nos primeiros Scanias Vabs de 58, 57, 58, 59. O que tinha e o que tem. O principal tá lá, é uma coisa, né? Tem pneu, tem volante, tem porta, tá. Isso tá igual. Eu brinco quando eu falo, que eu falo muito de freio, daí falo da evolução do freio, que o freio, o pneumático, ele veio do trem, né? Do trem. Do trem pro... Sapatona, né? Isso. Né? Toda essa parte da pneumática. Eu bati no fio? Ah. Eu bati aqui? Aí. Deu. Melhorou. Isso aí. Então, e a gente fala da evolução, mas assim, a partir do momento que você entra no sistema de freio pneumático, ele não muda. Aumenta o número de válvulas, sensibilidade, mas o conceito ali, é o mesmo, compressor, as aulas, tá tudo ali, igualzinho. Vou te contar uma coisinha em cima disso, talvez você saiba, que tem a ver com o freio. Você já ouviu falar no Bepo? Sim. E no Randon? Sim. Então, todo mundo conhece. O próprio Randon, o Raul Randon,
Eu tive a oportunidade de gravar ele, né? Fiquei 3 dias na casa dele. E ele, contando o início dos pais dele, era isso. O que os pais dele fizeram? Quando a Scania começou no Brasil, eles estavam precisando e eles transportavam muita madeira. Só que você não tinha um dolly. Você tinha só um veículo compacto. E eles fabricavam dolly já na época. Só que aí a sapata era a sapata da carroça. Que é a mesma da carroça, a mesma coisa. Ele evoluiu para a sapata do trem. E ele começou a vender e dar resultado em cima desse tipo de freio. Que deu um baita resultado. Para puxar uma carretinha lá atrás para levar. E aí ele cresceu. E o Beppo foi quem desenvolveu para ele a parte que eu digo metal. Para chegar nisso. Ainda não tinha as primeiras válvulas. Sim. Depois é que vieram. Sim. E aí foi embora. E você vê, você pega de lá pra cá, assim, basicamente, não mudou, né? Você tem sensor pra identificar problema e tal. Mas assim, o conceito ali tá... É o mesmo. É o mesmo, de lá pra cá. E é o que você falou. Dos primeiros 40 anos ali, você teve uma evolução gigantesca. Depois, a gente vem com tecnologia, mas não evoluiu. Assim, basicamente é a mesma coisa, né? Foi o que eu falei na entrada aqui hoje. Você pegar os veículos que perguntou dos elétricos e tal, né? Então tá vindo. Claro, são formas que você está procurando, coisa que já existia antes, que não se usou porque não tinha necessidade. Agora há necessidade, né? Então tá vindo elétrico, vem. Vem para pesado? Não sei. Vem primeiro para os veículos cidade, com certeza vem. Só que ainda vai ter muita evolução. Não vai ser o elétrico de tomada em cima de uma energia de hidroelétrica. Vai ser muito provavelmente de um painel solar elétrico que vai alimentar aquilo tudo. Senão também não vai compensar. Agora... Ou célula de combustível. Também, né? célula de combustível, que é uma forma muito forte que isso pode dar um baita resultado. Sim. Isso pode ficar. E vai ficar... É que a própria célula de combustível, com o tempo, a matéria-prima para poder montá-la, ela é finita. Sim. Então vai dar na mesma do petróleo. Exato. Então, a não ser que se mude essa base aí. Aí sim. Por isso que eu digo que o Sol, ele não é finito. A não ser que explode o Sol, ele some. Né? Mas aí nós também já fomos juntos. Então não vai ter o porquê. Verdade. Se você pegar toda a parte hoje dos veículos que estão chegando, com toda a tecnologia, conectividade, seja elétrico, veículos autônomos, enfim, tudo isso que está chegando, todos eles dependem de sensores. Exato. Sensor que vai ler tudo, né? Vai ler o desgaste não sei o quê, vai ler a capacidade de torque, vai ler tudo. Só que para eles lerem ainda, é aquilo que eu falei quando eu cheguei aqui. Tudo é conectado com um cabo. Exato. É um cabo, um chicote, que ainda depende desse lado físico. Então eu tenho... Ele, para ele se movimentar, ele precisa disso. Depois que ele tem tudo isso, ele vai mandar para algum lugar, né? Aí você depende... Satélite, que também é outro problema. Que vai ser satélite, daqui a pouco essa merda vai dar um pau. Uma hora vai dar um pau. Mas tudo bem, faz parte da evolução, então tudo bem. Agora, para ele poder se movimentar sozinho aqui, ou então para ele andar direitinho, fazer economia, que o papo hoje é economia, durabilidade, economia e segurança. Conectividade, tudo isso. Para ele fazer isso, ele tem que se conectar. Ele internamente, para ele se conectar, ele depende de cabos para poder mandar. Então, essa evolução a gente ainda não viu. Exato. Só que é tudo muito rápido comparando com o que nós tínhamos em 2000 para trás. Sim, sim. Já mudou bastante coisa, né? Você pegar a transmissão de dados lá atrás para hoje, a fibra ótica, pô, você vê a espessura daquele o fiozinho fininho. Né? É impressionante, mas ainda é um cabo que tá, né? Se você tiver a oportunidade um dia, dá uma olhada no chicote dos veículos, os stops, tá? Se é caminhão, carro, não importa. Se você tiver, pede para dar uma olhadinha no chicote, principalmente se tiver um carro fazendo manutenção de chicote, vai lá ver. Meu, você acha que é um cara sabe esses caras da telefonia que fica parado com aquela montura de fio que você fala, puta, o que esse cara vai fazer com isso? Aquelas caixinhas que é a mesma coisa. É igualzinho. É igualzinho. Isso, você fica meio besta. Você olha e você fala, cara, eu mesmo não entendo nada disso aí. Aí você vê ali, você fala, por onde começa, onde termina. É verdade. Eu tava na oficina já tem uns 3 meses ou mais. E o cara tava lá, um técnico em mecatrônica. Falei, cara, o que você tá fazendo aí? Deu um pau e ninguém descobre o pau. E a bronca tá aqui nesse chicote, que é um problema eletrônico. E era a pindóia de um sensor que ele não conseguia se conectar, ele não se conectando, ele dava falha no motor. Uma coisa puxando a outra, né? Sim. E ele tinha que descobrir qual era aquele cabo que ele não encontrava. Então ele tinha que pegar teste. Ele devia ter uns, sei lá, 400 cabos, sei lá, cabo infinito, tudo. Sim.
E ele tá lá um por um. Falei, cara, boa sorte. Vou embora. Louco. É bem por aí. E assim, a gente voltando à parte de veículo elétrico, você acha então que na linha pesada vai demorar um pouco mais do que para a linha leve? Eu acho que sim. Eu acho que ainda nós vamos ter no Brasil, também no Brasil, como a gente ainda tem um problema sério de infraestrutura viária, nós ainda vamos demorar um pouco para chegar a ter veículos elétricos, por exemplo, viajando distâncias. Por conta de falta de infraestrutura mesmo. E eu acredito que quando a gente estiver próximo de melhorar essa infraestrutura, nós já teremos outras alternativas. Sim. Então, por isso que eu acho que a tendência do Brasil também, as viagens longas de caminhões, acima de 1.500 quilômetros, deve diminuir muito. Com os outros modais chegando, com as necessidades também que vêm por conta de indústria, de agro e tudo isso, eu acho que vai diminuir muito. Vai ter muito mais caminhões no mercado. Só que vai ter, assim, viagens mais curtas, abastecendo os outros modais, inclusive entrepostos, né? Isso, tem, né? Isso mesmo. Você vai ter justamente isso. Você vai ter porto seco, porto não sei o quê, ferrovias, Sim. rodoporto, bom, enfim. Isso vai acontecendo no Brasil. Então eu acredito que vai chegar o momento que os veículos pesadões, eles vão dar o lugar para o trem mesmo. Principalmente aqueles que transportam cargas de baixo valor agregado, que é grãos, que é minério, tudo isso. Sim. Então isso vai mais em viagem longa, muito volume. Então isso acho que vai ficar mais em cima de trens. Claro que vai ter posições que o caminhão ainda vai ter que levar, e não sei até quando, mas vai ter. Mas a tendência é mudar mesmo isso. E por conta disso, eu acho que a gente vai ter viagens mais curtas. Nesses trechos mais curtos, a nossa malha viária tem que melhorar, elas terão que ter a infraestrutura para atender esse conceito novo que eu acho que vai chegar. Você acha que a malha férrea, então, ela evolui? Evolui bastante. Ela evolui bastante. Já Evolui. tá evoluindo, né? Ela evolui e vai ser como acontece nos Estados Unidos. O pessoal comete muito engano aqui no Brasil. Pô, porque a ferrovia teria que olhar. Se você pegar, os países então devia estar tudo com ferrovia. E não é assim. Verdade. Quando eu fui a primeira vez para a Europa, eu fui com a minha cabeça, eu fui para a Alemanha. Eu fui para a cabeça que lá eu ia encontrar só ferrovia. Uhum. Quase nada de rodovia. A primeira rodovia que eu peguei, eu falei, puta, isso aqui tá muito mais movimento que a Dutra, pô. Puta, que movimento, caminhão pra cá não para, caramba. Aí eu fui procurar saber. Aí eu comecei descobrindo que, não, tem a ferrovia. Mas a ferrovia principal é utilizada para o transporte passageiro. Carga é muito menos. Os Estados Unidos é o que mais usa a ferrovia para carga. Containers, grandes volumes, em dose dupla, que eu brinco, né? Então tem grandes volumes. Mas mesmo assim, ainda é mais baixo que a rodovia. Tanto é que qualquer país do mundo, pelo menos até agora, para ele evoluir, se ele tem que comercializar, ele tem que investir muito em rodovias. Se você pegar qualquer país do mundo que pega a China, agora é uma loucura. Sim. Ele investe forte em rodovias, que é para poder alimentar todos os outros modais. Sim. Se ele não estiver bem, os outros modais morrem. Não é que morrem, eles vão sofrer mais. Sim. Né? Então, depende muito disso. Até porque você precisa que tenha um meio de transporte para levar até lá, né? Ele não vai até o lugar, justamente, né? justamente. Você tinha aqui, antigamente, o pessoal da parte de café que começou com essa questão de ferrovia, levava a ferrovia até a fazenda, né? Você tinha... Era um ramal que ia até lá, pegava aquela carga e transportava um ponto e depois tal. Isso. Só que toda a fazenda não dava. Exato. Você pega sul de Minas, Rio de Janeiro, quando começou o café, São Paulo, Vale do Paraíba... não tinha como bufiar em ferrovia, porque era assim, era um morro, ou um rio, uma pirambeira. Não, então o que fazia? Era a carroça depois o caminhãozinho. Exato, aí não tem... Era. E assim é. E fora isso, eu já tive a oportunidade de ir lá para a China, você citou aí, e realmente eles investem muito em rodovia. E são autoestradas gigantescas, passando por cima de tudo. Então, eles fazem via elevada, 6 pistas, indo 6 pistas, vindo e passando por cima de tudo. É que lá não tem questão de... Ibama, não tem nada disso, vai lá falar. Aqui não pode, que aqui vai ter uma nascente. Pega a nascente e mantém ela ok, tá? Se ela ficar entupida por conta disso, você vai pagar, não sou eu não. É mais ou menos assim. E eles vão e fazem, né? Sim, tem o problema lá, né, disso. Mas aqui a gente não vai fazer. Não tem como. Não dá. Fora os desvios de dinheiro, né? Que isso é diferente. Lá se desviar, tá morto, né? Apesar que os Bambamã, né, fazer isso. Eu já tive o prazer de gravar lá e falar com alguns empresários, que todos são militares, e aí você sente, assim, é bom ficar quieto. Se você falar uma coisa, você pode entrar pelos canos, mas você sente um clima assim, sabe? Se puder,
Quanto você me paga por fora? A sensação é essa, né? Só a sensação, né? Agora, você falou em China. A China ela começou a investir em rodovias tem 20 anos para cá. A China era o país que menos tinha rodovia. Muito pouco. E aí chegou um momento, até 2010, que eles já estavam construindo 10 mil quilômetros de rodovias de 3, 4 faixas cada sentido por ano. Caramba. O Brasil, ele constrói hoje não, desde muito tempo para cá, ele conseguiu construir, o máximo que ele construiu de rodovias dupla pista, 2 pistas, 600, 800 quilômetros por ano. Ele vai chegar a 10 mil por ano e não para. É pouquíssimo que se faz então, aqui, mas né? é que aqui, realmente, é o que a gente estava falando. Você, além do problema de desvio de verba, força política, etc., você ainda tem o problema que sempre tem natureza no Brasil. Então aí você vai passar uma estrada aqui é Mata Atlântica. Não pode. O Rodoanel, São Paulo Norte ali, tá parado por causa disso. Ele tá um problema, desvio dinheiro pra caramba. Mas por quê? Não, é que ali não podia, tem que fazer outro traçado, porque ali tem o Ninho da Coruja, ali tem o papagaio, que a papagaia deu base do avião. E aí, tem coisa que tudo bem, tem que cuidar mesmo. Sim. Agora tem coisa que é exagero, né? Não, então. Mas é porque é questão de dinheiro, né? Justamente. Não é pra proteger a coruja. Não, é grana. Não é pra proteger a coruja. Se fosse pra proteger a coruja, não tava faltando coruja. Você entende? É grana. É grande. Né? Mas a evolução é bem por isso. Ela é bem por isso. E é por isso que se demora pra fazer as coisas. Mas eu acho que não foge, porque o próprio mercado fica pressionando, porque precisa, né? Precisa. E o Brasil, ele vai crescer muito. Se não dividir o Brasil todo um dia, ele vai crescer muito, porque o Brasil ele tem tudo para crescer. Tudo que você já ouviu falar, a gente sabe tudo isso. E o transporte tem muito a ganhar com isso. Sim. Ele que precisa, né? Porque se alguém comercializa, tem que transportar. Não seja lá o que for. Sim. E qual modal for. Mas o rodoviário ainda é o principal. E eu acho que ainda vai ficar por um bom tempo para alimentar os outros. Até o momento que chegar um que muda essa matriz. Eu acho muito difícil. Eu digo difícil, mas não impossível. Vou te contar uma historinha aqui, você perguntou a história no começo. Eu fiz uma matéria muito boa sobre rota de tropeiro. Aí encontrei, eu queria pegar as rodovias que antes foram rota de tropeiro. Então eu peguei algumas. Então eu peguei uma que se chama a Estrada Real, que é essa Estrada Real que hoje é conhecida. Na época ela não existia como Estrada Real. Ela existia, mas não era explorada turisticamente. Foi fazer uma tese, foi em 96 ou 7. E aí, eu encontrei lá em Diamantino, que eu saí lá de Diamantino, Minas Gerais, vim para Ouro Preto, sejam todas onde ela passava, né? Até Cruzilha, onde ela dividia. Uma parte ia para o Rio, lá para o Rio de Janeiro mesmo, outra parte ia para Paraty. Eram os 2 pontos. Eu fui para Paraty porque era uma mais antiga, que depois foi desativada porque o pessoal já aprontava na época, né? Então os caras tinham pedágio, escambau para poder dar a grana da coroa, e o pessoal dava um jeitinho de ir para fora para não pagar. Bom, enfim. Então tinha um monte de picadinhas. Eu falei, eu quero passar por aí, quero ver qual dessas virou rodovia. Então fiz. Aí encontrei. Para poder dar uma brilhantada na matéria, precisa de ter uma tropa, né? Porque era. Sim. Então eu consegui 2 tropas. Uma lá na região mesmo de São João del Rei, e outra aqui na Serra da Bocaina, que desce para Paraty, Cunha, Paraty ali. E aí a primeira tropa deu problema, porque o cara que fazia tropa não podia participar, porque, bom, enfim. E a daqui deu, que era um cara, era o último que eu conheci, que ele herdou do tataravô, e tataravô, bisavô, vô, pai, ele. E o tataravô dele, que era um baita de um transportador na época. Quando eu estava gravando, eu fiz contato, né? Um minutinho, só que eu vou... Eu fiz contato com a família, para ver se eu podia gravar. Tem água aí? Tem aqui. E aí a família falou assim, olha, eu vou ter que falar com o seu Walter, que era o Walter, o nome dele, para ver se ele gostaria de falar, porque ele não gosta muito de falar de coisa para caminhoneiro, não, viu? Falei, caramba, né? Deve ter um motivo, né? Aí tinha um cara lá na região do Vale do Paraíba, chamava João Tropeiro. Eu liguei para esse cara, eu fazia rádio Aparecida na época, então estava muito próximo. E eu falei, outro que eu conheço, o Valtão. Quem que é? O Vartão. E o Vartão é esse tropeiro que você está falando aí. Não, vou falar com ele. Aí a mulher dele ligou para você, olha, ligou para ele. Ou falou com ele, nem mais. Acho que não ligou, não. Aí ela concordou. Então, eu fiz na matéria, veio umas 2 semanas essa matéria. Quando eu cheguei lá na região dele, que era Areias,
Foi lá com ele e tal. Aí a mulher falou assim, o senhor Walter não quer falar, não. Mas por quê? Não quer falar. Ele não quer falar com vocês, porque o senhor representa um pessoal que para eles é um inferno, porque ele detesta caminhoneiro, e o senhor muito mais ainda, porque o senhor veio falar de coisa de caminhoneiro, que eu não quero nem ouvir você. Ih, que merda. Aí eu liguei pro senhor João, e aí, João? Não, vamos fazer o seguinte, você paga para ele uma carrada, que ele topa. O que é uma carrada? É como se ele estivesse levando, porque ele ainda trabalhava com tropa, né? Levando uma carrada de madeira lá da serra para uma padaria, o que ele fazia era isso. Quanto custa nessa época? Era equivalente, sei lá, R$600, coisa assim. Eu falei, tá legal. Aí vem a produção, vamos fazer, vamos. Eu pago. Então tá bom, então ele vai topar. Aí topou. Só que no dia que ele foi gravar, eu falei assim, não, só que eu não vou gravar, eu vou tropo levar. Agora falar, não vou falar não. Mas ele, como ele falou comigo, eu falei, pô, Vartão, a gente já chega na boa. Né? Mas por quê? Eu quero mostrar a importância do seu trabalho. Não, esse tal de caminhoneiro aí acabou com a minha família. Eu herdei isso aqui do meu tataravô. A gente era bem. Olha o que eu tenho hoje. Nada, a minha casa. Não tem mais nada. A minha tropa caindo nos pedaços aí, ó. Não tem mais nada. Eu falei, mas o mundo mudou, Vartão. O seu avô, lá atrás, é que devia de mudar. Como ele não mudou, ele seguiu o seu pai e você seguiu. E o que eu estou fazendo aqui é justamente mostrar que as pessoas têm que evoluir, não pode parar. Exato. Senão fica, não sei o que, bom, mas aí depois de uns 2, 3 bate-papo à noite, ele topou falar. Ele já tinha tomado uns troços, aí ele resolveu falar. Aí eles conseguiram gravar à noite, senão não gravaria. Fizemos uma fogueira lá, depois vamos preparar para viajar amanhã de manhã e tal. E o Vartão diz uma coisa que era muito importante. Falou, olha, eu sei que existe evolução. Eu sei que se a pessoa não mudar, ela para. Mas quando uma coisa está na veia, você não muda. E aqui eu não mudei e não vou mudar. E não mudou. Gravamos, ficamos mais um dia viajando com ele, comemos com ele, arroz tropeiro, essas coisas todas, né? Sim. Tanto é que eu me lasquei. Eu terminei gravando num domingo, eu tinha um exame de segunda-feira de colesterol. Mas o que aconteceu? Explodiu. Não, 2 dias depois. Explodiu, cara. Bom, mas fazer o quê? Mas viajamos juntos e tal. E o Vartão trabalhou ainda, pelo que eu lembro, e o João me falou, mais uns 3 anos de tropeiro e morreu tropeiro. Caramba. Não mudou. Olha só. Você vê a evolução, a tropa. É mais para dar um. Sim, um parâmetro. Mas você vê como que é, né? As coisas. O cara ficou naquilo. Talvez se o vô dele tivesse começado a investir em caminhão, precisava. Talvez seria um puta transportador. Sim. Talvez ele seja um tremendo transportador. Sim. Mas não mudou. Como eu vi gente que tem um caminhãozinho 57 até hoje. Não, isso aqui é meu negócio. Isso aqui é a minha paixão. Tá com o caminhãozinho até agora, sofrendo pra caramba. E fala que tá bom, né? Aí tá bom, por que tá bom? Tá ganhando um pouco. Só que ele mora numa casinha pequena. Exato. Enquanto um amigo dele, que começou junto com ele um pouco depois dele, ou junto com o filho dele, o cara tem, sei lá, 50, 200, 500 caminhões. Você vê, tem muita empresa de transporte que começou assim. A maioria. Tem empresa de transporte que começou transportando com bicicleta. 94% dos transportadores brasileiros são ex-caminhoneiros autônomos. Sim. E muitos, como você falou, bicicleta, Kombi, e aí vai. E o cara cresceu. É assim. Pedro, obrigado. Deu aí? Deu. Então tá bom. Obrigado, viu? Valeu. Tá muito gostoso o bate-papo. Foi muito, 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 muito bom. Pra mim, pelo menos, foi. Caramba, pô. É um pouquinho do dia a dia, né? Cara, foi uma aula em geral, né? Putz. O meio é fantástico. Eu começo a falar. A minha mulher fica brava comigo porque eu começo a falar, eu não paro. E às vezes eu começo a falar, bater um papo na esquina, esqueço até da matéria, cara, e pronto. Não, mas foi muito bom. Muito obrigado por ter vindo mesmo. Obrigado com a garganta aí, pessoal. Mas obrigado mesmo por esse esforço aí pra nós. Obrigado de verdade, viu? Eu que agradeço você, pessoal da Torque. Um abraço a você, Felipe, obrigado. Imagina, obrigado a você. Quero aproveitar aqui para deixar um presentinho para você. Valeu. Obrigado aqui pelo boné da Torquecast. Obrigado, Torquecast. Tá legal. Não vou esquecer não, viu? Agora, lembrando, hein? Torque, força, na época do tropeiro é boi. Ou então, antes dele, que também tinha uma coisinha rapidinho, né? Antes dele, da tropa, você tinha quem transportava no Brasil nas costas, era o índio no começo, e depois o negro africano. O negro africano era mais forte, puxava muito mais, andava mais lento. O índio corria com carga, só que levava pouca carga.
tem aí velocidade e torque outra vez. Exato. É assim mesmo. Que também tinha a diferença que o índio conhecia muito, né? Aí ele conseguia andar mais rápido. O negro não tava vindo, né? Só que ele era mais forte, ele era bem né? mais forte. Quer dizer, aqueles que já estavam aqui. Sim. Não os que acabaram de chegar que chegava quase morto, né? Sim. Só pra lembrar. Mas é isso aí. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, vocês. Trucão. Valeu, obrigado a vocês. Galera, esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu. Fui.